Neste vídeo, vamos falar um pouco sobre o surgimento do movimento de pensamento conhecido como movimento fenomenológico e sobre seu fundador, Edmund Husserl. Vamos lá? Husserl foi um matemático e filósofo alemão, contrário às concepções filosóficas positivistas, que, inspirado por Bolzano e Brentano, desenvolveu uma das correntes de pensamento de maior difusão em nossa época, a fenomenologia. Crítica do positivismo, a fenomenologia tem origem do neocantismo, historicismo e a filosofia da vida. Husserl criticava a filosofia tradicional, defendendo que ela não deveria ser atrelada à ciência e ao psicologismo. Com a preocupação de construir uma filosofia ligada o mais possível a dados imediatos e inegáveis, a fenomenologia está de acordo com o pragmatismo de William James e com o pensamento de Henri Bergson. Esse é o motivo que a relaciona com as concepções existencialistas de Hölderlin. A expressão fenomenologia significa, antes de tudo, um conceito de método. Pode ser definida como o conhecimento daquilo que se manifesta para a nossa consciência. A fenomenologia expressa a compreensão do fenômeno, isto é, a aparição das coisas à consciência. Mas o que é um fenômeno? Fenômeno é um acontecimento observável, algo que podemos perceber ou a manifestação de algo que podemos analisar. A palavra fenomenologia vem do grego, que significa aquilo que se apresenta. Vejamos um exemplo. Você estava cavando um buraco e de repente encontra um diamante. Esse diamante já estava lá, porém ele precisou ser encontrado. Ou seja, é algo que já está lá, mas precisa ser revelado. A fenomenologia não é a ciência dos fatos, e sim ciência de essências. Tá, até aqui você pode até ter entendido, mas como esses fenômenos se manifestam? A fenomenologia é o estudo de um conjunto de fenômenos e a sua manifestação está relacionada à forma de observar a essência das coisas e como elas são percebidas no mundo. A subjetividade e as experiências pessoais é o fundamento sobre o qual o conhecimento é construído. O foco da fenomenologia não é o mundo que existe, mas o modo como o conhecimento do mundo se dá e se realiza para cada pessoa. A fenomenologia husserliana é uma iniciativa absolutamente inusitada e inaugural. A proposta não buscava seguir os passos das ciências naturais. Ao mesmo tempo, não implicava em um menosprezo por aquelas ciências. Apenas uma correção de métodos e de princípios que deveriam embasar a nova direção. Husserl buscava tanto mostrar as falhas, incompreensões, preconceitos e dogmas presentes na visão naturalista, quanto propor um caminho diverso, onde a filosofia vai aparecer como ciência maior e verdadeira, uma novíssima ciência. É verdade que a ciência toma eventos individuais, contingentes, presos em certo espaço e tempo para suas análises. Mas se a ciência busca tirar daí as suas leis, é porque existe algo de necessidade na empreitada científica. Husserl vai dizer de generalidade eidética, de predicáveis essenciais, a partir dos quais eu posso reduzir todas as particularidades ocasionais que os objetos em tese nos apresentam. Nessa medida, posso escutar vários sons, diferentes entre si, mas a essência, acústico em geral, está aí presente. Husserl busca distinguir ciências de fato de ciências de essência. E aqui entramos no coração da fenomenologia husserliana, uma apreensão intuitiva de essência. Outros dois conceitos importantes trazidos por Husserl trata-se das ontologias regionais e ontologia formal. Ontologia regional? Como assim? O que é isso? Husserl chama de ontologia regional a referência às essências ideais, os fenômenos perceptivos. Nesse sentido, regiões são a natureza, a sociedade, a religião e a moral.
A ontologia regional se propõe a captar e descrever as essências, ou seja, as modalidades típicas com que aparecem a consciência, por exemplo, os fenômenos morais ou os fenômenos religiosos. E a ciência formal? Husserl contrapõe a ontologia formal, que depois identifica com a lógica. A fenomenologia é a ciência dos modos típicos do aparecer e manifestar-se dos fenômenos da consciência, sendo a intencionalidade a sua característica fundamental. Nesse aspecto, Husserl define a intencionalidade da consciência. Mas o que é isso? A intencionalidade é o que caracteriza a consciência de modo significativo. Husserl destaca que a consciência é sempre consciência de alguma coisa. Vamos a mais um exemplo. Quando você percebe, imagina, pensa ou recorda, você percebe, imagina, pensa ou recorda de alguma coisa. É nesse aspecto que Husserl relata que a consciência é intencional. A fenomenologia é fundamentada como ciência rigorosa, voltada para ver como são as coisas, tornando-se o lema da fenomenologia: vamos às coisas. É nessa busca de encontrar os pontos sólidos e dados indubitáveis que ele denominou o termo epoche, ou redução fenomenológica, como método da filosofia. Mas afinal, o que seria o epoche? Será que é alguma saudação, grito de guerra? Para Husserl, fazer epoche para alcançar as coisas é preciso fazer a redução fenomenológica, que não necessariamente significa duvidar, como Descartes, mas suspender o juízo sobre as crenças que tecem aquilo que ele chama de atitude natural, doutrinas filosóficas e seus incansáveis debates, as crenças, as ciências. Husserl manteve o sonho de Descartes de fundamentar a filosofia e as ciências em uma verdade apotídica, buscando descrever acuradamente o mundo tal como aparece a consciência. E o que Husserl entende como consciência? Ele diz que não é apenas a realidade mais evidente, e sim também realidade absoluta, como ele escreve nas ideias. Qual a sua intenção do epoche? Seria o desocultamento, o conhecimento das vestes das ideias e das interpretações que dissimulam o objeto do pensamento? Para Husserl, o que não pode ser colocada entre parênteses é a consciência ou a subjetividade. A fenomenologia marca o ponto de ruptura em que a filosofia passa do estado pré-científico ao estado científico. A certeza dessa passagem permite-lhe que se apresente não como uma concepção do mundo ou uma ideologia, entre outras, mas como a primeira realização da filosofia como ciência. A compreensão da fenomenologia se dá, antes de tudo, no exame dessa ambição de fazê-la constantemente reviver, dada a vivência do estudo do fenômeno. Para Husserl, a fundamentação de uma filosofia como ciência de rigor exige a satisfação de 3 condições. 1. A ausência de pressupostos a partir da investigação das coisas e dos problemas, abstendo-se por completo de qualquer juízo anterior. 2. Caráter a priori universal através do estudo da consciência em sua estrutura imanente, que emerge como condição a priori de possibilidade do próprio conhecimento, que é chamada a consciência transcendental. 3. Evidência apotídica, isto é, atingir a essência do objeto que se quer estudar. Na obra A Fenomenologia Transcendental e a Crise das Ciências Europeias, Husserl pretende superar o excessivo subjetivismo e idealismo de sua filosofia. Tenta dar conta da realidade social e da relação de subjetividade-mundo, incluindo outras consciências. Desse modo, a filosofia leva à descoberta do fato de que toda objetividade não é absoluta e é superável.
Em suma, analisando o mundo da vida, a filosofia se abre para novos horizontes, por detrás das concretizações que pretendem se absolutizar e esclerosar. Husserl descobre a atividade e a criatividade intencional da subjetividade. E como disse, transductal. O conteúdo real da subjetividade transcendental é a humanidade real, único sujeito histórico. E então conclui Husserl: com a nossa atividade filosófica, somos os funcionários da humanidade. E aí, como você tem se comportado, funcionário? Tem sido assíduo na arte de filosofar ou acha que tomar consciência dos fatos te dá muito trabalho?